Bom dia, Tião Prado. Bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta por Informa, Cerro Corá FM também, 91.5 a partir das 12h15, meio-dia 15, horário paraguaio de verão, 11h15, horário de Ponta Porã, horário de Mato Grosso do Sul. Vamos lá com o nosso boletim esportivo em nome da Baicaeli Semijoias, Claudete Arif, no telefone 998 20 4205. Baicaeli Semijoias, então vamos lá com o nosso boletim esportivo, falar de campeonatos regionais, né? No Campeonato Sul Mato Grossense, depois da nona rodada que teve Maracaju, Cerc 2-2, Sena 2, Aquidauanense 6, CEP 1, Comercial 3, Águia Negra e Operário 0-0 e Costa Rica 1, Corumbaense 0. A classificação ficou assim: Águia Negra em primeiro com 18 pontos, em segundo o Aquidauanense 17 pontos, chegou perto ali, né? O terceiro a Cerc com 14 pontos, quarto Operário 14 pontos, quinto Comercial 13 pontos, sexto Costa Rica 11 pontos, sétimo Maracaju 9 pontos e oitavo Corumbaense 8 pontos, né? São os times que estão classificados aí para as quartas de final. A CEP com 4 pontos e o Sena com 2 estão rebaixados à segunda divisão, né? Do ano que vem, aliás, desse ano, né? A segunda divisão já é nesse ano, né? Estão rebaixados. Se tiver a segunda divisão, mas estão rebaixados, ainda com uma rodada aí a ser realizada. Próxima rodada do Sul Mato Grossense, que é a última da primeira fase, tem o Comercial enfrentando o Sena no Morenão, o Chapadão enfrentando o Águia Negra lá em Chapadão, o Operário jogando contra o Costa Rica, o Corumbaense enfrentando a CEP e o Aquidauanense jogando contra o Maracaju. E ontem nós tivemos um jogo pelo Campeonato Paulista, né? A partida que fechou a nona rodada do Paulistão encaminhou a classificação do Bragantino às quartas de final e aumentou o drama da Ponte Preta na luta contra o rebaixamento. Com 2 gols do atacante Ítalo, o Massa Bruta venceu por 2-0, né, na noite de segunda-feira no estádio Moisés Lucarelli e retomou a liderança do Grupo A, deixando a Macaca na vice-lanterna na classificação geral dentro da degola. Os dois últimos vão cair para a Série A2, né? Com a segunda vitória consecutiva, o Bragantino chega aos 14 pontos, um a mais que o vice-líder Guarani e 4 a mais que a Ferroviária e o Corinthians. Já a Ponte Preta sofreu a quinta derrota em 6 jogos de jejum, né, estacionada nos 7 pontos, tem a segunda pior campanha entre os 16 participantes, só está à frente do Oeste pelo saldo de gols, há 3 rodadas do fim da primeira fase. O time corre riscos de rebaixamento para a Série A2. A Ponte volta a campo na quinta-feira, mas pela Copa do Brasil, né? Novamente no Majestoso, inicia a disputa da terceira fase contra o Afogados de Pernambuco, às 18h15. Depois tem pela frente o derby com o Guarani, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Brinco de Ouro. O Braga, por sua vez, vai enfrentar o Água Santa na sexta-feira em Bragança Paulista, às 20h30, né? E o Campeonato Paulista teve jogos no fim de semana, com a realização da nona rodada, a classificação no grupo A é o Santos, que está com 15 pontos, é o primeiro colocado. Segundo, o Água Santa com 10. Terceiro, Ponte Preta com 7. O quarto, Oeste com 7. Grupo B tem Santo André na liderança, 19 pontos. Segundo, Palmeiras, 18 pontos. Terceiro, Novo Horizontino, 15 pontos. E quarto, Botafogo, 8 pontos. Grupo C tem o São Paulo na ponta, 15 pontos. Mirassol, 13 pontos. Inter de Limeira em terceiro, 10 pontos. E Ituano em quarto com 9 pontos. O Bragantino é o líder do grupo D com 14 pontos, o Guarani é o segundo com 13, a Ferroviária é a terceira com 10 e quarto o Corinthians com 10 no grupo D, corre riscos de não se classificar o time do Corinthians, né? E tá correndo risco de rebaixamento também se não vencer as próximas partidas. E o São Paulo pode ajudar na classificação do Corinthians, isso porque enfrenta o Bragantino e enfrenta o Guarani, né? Que são os adversários diretos do Corinthians aí nas próximas, no seu grupo, né, e nas próximas rodadas tem aí o São Paulo pela frente. Só para você ter uma ideia, o São Paulo pega o Bragantino no dia 21 de março, né, e o Corinthians pega nesse dia aí o clássico contra o Palmeiras. Depois, o São Paulo joga contra o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa, né, numa quarta-feira, dia 1º de abril, né. Vamos ver o que acontece aí, né, com o Coringão no Campeonato Paulista. É o atual tricampeão, né? Busca o tetracampeonato inédito, mas muito difícil na situação em que está o Corinthians. No Campeonato Carioca, segundo turno da Taça Rio,
A segunda rodada foi realizada no fim de semana. O Flamengo é o líder do grupo 6, do grupo A, perdão, com 6 pontos. A segunda colocada é a Portuguesa com 3, o Boa Vista é o terceiro com 3, o Bangu é o quarto com 3, quinto Botafogo também com 3 pontos e sexto Cabo Friense, que ainda não pontuou. No grupo B tem Fluminense e... O Fluminense na ponta com 6 pontos, o Volta Redonda em segundo com 4, terceiro Madureira com 3, quarto Vasco com 2, quinto Resende com 1 e sexto Macaé, que não pontuou. Próxima rodada, no fim de semana, Flamengo e Portuguesa, Boa Vista e Cabo Friense, Botafogo e Bangu. Terceira rodada, o Resende joga contra o Macaé, o Vasco joga contra o Fluminense e o Madureira enfrenta o Volta Redonda. Eu não passei aqui a próxima rodada do Campeonato Paulista, que é neste meio de semana, né? Quarta-feira tem Bragantino e Botafogo, jogo lá em Bragança Paulista, Ferroviária e Inter de Limeira, Guarani e São Paulo, Mirassol e Ponte Preta, Novo Horizontino e Santos, Oeste e Corinthians, Palmeiras e Água Santa, Santo André e Ituano. No Campeonato Gaúcho, nós tivemos um jogo ontem, um problema de injúria racial, né? Teve no jogo de ontem, já no final da partida, houve confusão, o árbitro parou a partida, um atacante do Caxias reclamou de insultos por parte de um torcedor do São Luís, lá em Ijuí, e a coisa não terminou bem, né? Foi relatado em súmula e a Federação Gaúcha já se pronunciou que vai esperar a súmula do árbitro, né? Para definir o que vai ser, o que vai acontecer nesse jogo aí, no jogo em que encerrou a rodada, né? E que o Caxias venceu o São Luís por 2-1. Na liderança está o Internacional, no grupo A com 4 pontos, o segundo no grupo A é o Novo Hamburgo com 3, o terceiro Pelotas com 1, o quarto São Luís não pontuou, Juventude também não pontuou, é o quinto, o sexto Ipiranga também não pontuou, é o sexto. No grupo B, o Grêmio é o líder, 6 pontos, São José é o segundo com 6 pontos, terceiro Aimoré com 4, quarto Caxias com 4, quinto Esportivo com 13 e sexto é o Brasil de Pelotas com 3 pontos. A próxima rodada do Campeonato Gaúcho vai ser no fim de semana, sábado tem Aimoré e Juventude, domingo Grêmio e São Luís, Brasil de Pelotas e Ipiranga, Esportivo e Pelotas, Caxias e Novo Hamburgo e São José e Internacional. São os jogos aí dos campeonatos regionais e a situação das equipes nos campeonatos aí, alguns se complicando, alguns grandes se complicando, outros despontando aí, né? Lá em Minas, por exemplo, o Cruzeiro vai passando maus bocados para se manter ali próximo dos líderes, né? Então os grandes dos regionais aí têm tido problema nesse ano de 2020. Em São Paulo, o problema é o atual tricampeão, o Corinthians, né? Que não consegue deslanchar, hoje o quarto colocado do seu grupo, é o lanterna do seu grupo aí, né? Embora não seja tão distante assim do segundo colocado e do primeiro colocado, que está a 4, né? 4 pontos, há 3 rodadas, 9 pontos a ser disputados, 4 pontos do líder, 3 pontos do segundo colocado, está na mesma pontuação da Ferroviária, mas a situação para o Corinthians não é muito boa não, até porque o elenco é bem limitado e não tem conseguido deslanchar na temporada. Para você ter uma ideia, o último bom jogo do Corinthians foi no clássico contra o Santos, o Corinthians venceu por 2-0, de lá para cá não venceu mais no campeonato. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, em nome de Baicaeli Semijoias, Claudete Arif, no 99820 4205, né? Para você que está interessado em semijoias, né? E é só entrar em contato com a Claudete no 99820 4205. Em nome da Baicaeli Semijoias, nós prometemos voltar amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui na TV Web Ponta Porém Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.